Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e eu estou comemorando que nós chegamos a 100 inscritos! Pode parecer pouco para muita gente, mas para quem começou do nada, do zero, com 0 inscritos, 100 já é bastante coisa. Então eu estou muito feliz com todo mundo que se inscreveu. Vocês são muito bem-vindos nesse canal. Eu sou Thamis Mori, sou assistente parlamentar, sou também palpiteira em política, em história, e aqui a gente trata sobre política, história, teologia e um pouco da minha vida, tá bom? Então seja muito bem-vindo, sempre com a mente aberta e vamos conversar. Não tem como eu não falar desse circo judiciário que tá acontecendo, que é o julgamento do Bolsonaro no STF, né? Não daria pra deixar passar em branco essa situação. Nós tivemos ontem, no dia 2 de setembro, o primeiro dia do julgamento, e hoje, dia 3, o segundo dia, eu quero comentar um pouquinho de cada dia com vocês. Eu não sou daquelas pessoas que ficam tendo político de estimação e tudo mais, não sou mesmo. Não tenho dificuldade nenhuma de assumir os erros dos políticos, os quais eu apoio e tudo mais. Mas o que tá acontecendo com o Bolsonaro, gente, não só com o Bolsonaro, com ele e mais esses 7 que estão sendo julgados com ele, é uma vergonha. Até quem não é bolsonarista deveria se envergonhar do que eles chamam de democracia no Brasil hoje. É realmente uma vergonha você usar a máquina do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser imparcial, que deveria ser ali o supremo juiz das causas do Brasil, a favor de uma ideologia ou de um determinado grupo político. Isso é um atentado à democracia e realmente é vergonhoso. E pra você que não tá entendendo nada, eu vou dar um resumo primeiro, antes de comentar o primeiro e o segundo dia, tá bom? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui no vídeo se você concorda, se você discorda, eu quero te ouvir. Pra você que tá perdido ainda, o Bolsonaro e mais 7 aliados estão sendo acusados de alguns crimes. E quais são esses crimes? Organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E baseado em que tudo isso? Baseado nas manifestações que aconteceram ali após as eleições presidenciais. Não estou aqui dizendo que tudo que aconteceu na manifestação é correto, tá bom? O quebra-quebra, enfim, a destruição do patrimônio público, a invasão dos 3 poderes, tudo isso é legítimo e passível de condenação. Mas eles estão usando a lei para punir de forma carrasca, sabe? De forma vigorosa. Mulheres, senhoras que estavam ali sendo levadas, impulsionadas ali pelo fervor da manifestação, estão pegando mais anos de prisão do que estupradores, entende? E aí estão querendo imputar esses crimes ao Jair Messias Bolsonaro junto com os seus aliados. E sabe qual é o palhaço mor desse circo judiciário, o mandante de tudo isso? O Xandão, o ministro Alexandre de Moraes, que é vítima, que é juiz e que promete julgar com imparcialidade, né? Só se for em Nárnia. Enfim, se você acha que o STF nesse julgamento tá usando o atributo da imparcialidade, cara, já sai desse vídeo, volta pro seu mundo de conto de fadas, que esse vídeo não é pra você. Agora, se isso te gera dúvidas, ou se você tem certeza que a instituição do STF está sendo corrompida por parcialidade e sendo usada por jogo político, aí você fica no vídeo que nós vamos conversar sobre. No primeiro dia, ontem, a Procuradoria-Geral da República abriu o show, né, com uma série de acusações tiradas da mente deles, né? Uma série de manipulação de provas, usando, por exemplo, a delação do Mauro Cid, que ele mudou o discurso mais vezes do que o Lula muda o discurso a respeito de corrupção, enfim, invalidando toda a questão processual. Falaram de comentários em rede social, falaram de mensagens em grupo de WhatsApp. Então, se vai rolar um churrasco de família e as pessoas ali no grupo da família estão falando de política, cuidado, porque vocês podem se enquadrar numa organização criminosa, numa organização violenta, né? É piada a forma que a PGR ali demonstrou a acusação. Mas, enfim, aí eu te pergunto, né? Cadê as provas? Não tem provas. O que tem é um amontoado de informações colocadas ali não em ordem, mas de forma desconexas, para acusar tanto Jair Bolsonaro quanto esses aliados dessa tentativa de golpe de Estado. Foi bem feio, viu, para a PGR o que aconteceu, bem feio mesmo. E esse foi o resumo do primeiro dia. Engraçado que nem série do Netflix tem um enredo tão cheio de detalhes, né, tão cheio de nuances como o que a PGR fez. Enfim, alguém avisa lá o STF que eles não são
produtores de conteúdo de entretenimento, né? Mas vamos lá. Hoje aconteceu o segundo dia então e hoje foi a apresentação ali da defesa, né? Tanto do Jair Messias Bolsonaro quanto de alguns dos acusados. E o negócio esquentou, viu? O negócio esquentou um pouco, só não esquentou mais porque, enfim, o julgamento foi ali interrompido, né? Foi suspenso. Mas a defesa tanto de Jair Bolsonaro quanto dos outros aliados vieram com força, viu? Vieram questionando a delação do Mauro Cid, vieram questionando também as informações que eles pegaram ali, tanto de conversas de WhatsApp quanto da caderneta dos oficiais. Pegaram, assim, informações soltas mesmo, desconexas, de datas diferentes, de conversas diferentes, de contextos diferentes. Criaram um grande quebra-cabeça e montaram uma peça ali de acusação. Questionaram a imparcialidade de Alexandre de Moraes, isso eu achei muito legal da parte dos advogados. Questionaram com respeito, mas também com uma certa acidez. Pô, o cara acusa, o cara julga, o cara investiga, o cara também é vítima e sai ainda como grandão da democracia. Então foi bem legal essa parte onde eles questionaram o Alexandre de Moraes bem ali na cara dele. Eu acho que esse foi um ponto muito positivo da defesa de Bolsonaro e dos demais. Enfim, a defesa bateu bastante na tecla também, mostrando, né, que como que pode acusar ali de um atentado violento se Bolsonaro nem aqui estava, não foi apreendido uma arma de fogo, não foi apreendido nada, nenhuma prova ali era uma prova consistente verdadeiramente. Então a defesa bateu bastante nisso. E enquanto a defesa batia, o STF segue achando que o único problema do Brasil é Jair Messias Bolsonaro, né? E esqueceu de toda a corrupção do STF, de toda a roubalheira que está acontecendo, esqueceu também de como nós estamos sendo roubados através dos impostos, enfim, tá deixando toda a corrupção de lado e mirando só no Jair Bolsonaro. E a verdade é que esse julgamento do Jair Bolsonaro é uma grande cortina de fumaça para esconder toda a sujeira, todo o lamaçal que está acontecendo no Brasil hoje. Então é por isso que tanto a esquerda quanto alguns outros políticos fomentam tanto isso nas mídias, fomentam tanto isso nas discussões, porque a verdade é que é uma grande cortina de fumaça. Nós já sabemos que as cartas já foram postas à mesa. Pode mudar o jogo? Creio que pode, mas as cartas já foram postas, sabe? No primeiro dia já ficou muito claro que eles entendem que Jair Bolsonaro é culpado e não digo todos ali dos 7, né, mas que a culpa de Jair Bolsonaro é inquestionável nesse sentido. Então, assim, é um julgamento de cartas marcadas e uma grande cortina de fumaça para a verdadeira realidade brasileira, para o que está acontecendo no Brasil, seja no âmbito da corrupção, seja no âmbito da censura prévia. Por isso que quando eu falo que nós estamos vivendo uma ditadura de toga, as pessoas me chamam de louca, de que, enfim, se eu estivesse numa ditadura eu não poderia estar falando o que eu estou falando aqui no YouTube. Gente, eu sou peixe pequeno no YouTube. As pessoas não estão muito preocupadas com o que eu tô falando aqui no YouTube. Mas pega um peixe grande, pede pra ele falar o que eu tô falando. Vê se ele vai ter liberdade pra isso. Ele não vai, entende? Então, a narrativa no Brasil já tá, assim, sendo controlada nos grandes canais. E isso não deixa de ser uma ditadura. Gente, o timing não engana, né? O timing tá exatamente no ponto certo para essa cortina de fumaça acontecer. Nós estamos em 2025, ano que vem tem eleições presidenciais de novo, ano que vem tem eleições dos deputados novamente, e é óbvio que eles querem tirar o Bolsonaro e a direita do jogo, porque, querendo ou não, o PL, e não só o PL, mas a direita tem crescido muito no Brasil, tem sido um expoente no Brasil, principalmente na área da juventude, da direita jovem. E é óbvio que eles querem nos enfraquecer nesse sentido. Então, é por isso que o julgamento do Bolsonaro termina, inclusive, nesse ano. É por isso que as cartas já foram dadas, inclusive, nesse ano. E tudo isso é calculado, gente. Tudo isso é pensado milimetricamente. Toda essa burocracia por trás, ela é colocada naquele lugar de forma intencional. Então, foi isso, gente. O primeiro dia, a PGR tentando imputar ali uma acusação furada, uma história furada, uma história cheia de enredo cinematográfico que tem muito mais a ver com entretenimento do que com a realidade em si. E no segundo dia foi a defesa ali mostrando que o réu tá nu, certo? Que tá transparente. Mas ainda assim, infelizmente, eu creio que não vai ser o suficiente para mudar as cartas que já foram marcadas, porque a máquina hoje não está nas nossas mãos. E a instituição que deveria ser a par da máquina, que deveria ser aquém da máquina, ela está tomada e sendo controlada pela máquina. É uma pena
que o Brasil vive essa realidade hoje, onde uma Suprema Corte está ali sendo usada para fazer um jogo político. É bem complicado isso, porque afeta o Brasil politicamente, afeta o Brasil financeiramente. Um investidor, ele pensa duas vezes antes de botar o dinheiro dele num país onde a democracia é questionável, onde a sua Suprema Corte é usada de acordo com o vento político que está soprando no momento. Então isso é bem complicado. E vamos continuar acompanhando, porque esse circo ainda não acabou. Fica de olho aqui, porque nós teremos novos espetáculos, né? Nessa corte de palhaços. E eu trago para vocês as informações aqui, tá bom? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa seu like, ajuda a tia aqui a crescer. E vamos juntos, porque a gente pode transformar a política do nosso país. Até mais.